Eligiane Rios Gouveia, eu sou professora de Química no IFMG Campus Betim. A aula de hoje é sobre modelos atômicos. A origem da palavra átomo surgiu por volta de 400 anos antes de Cristo, com os filósofos gregos Demócrito e Leucipo. Eles propuseram que a matéria era formada por diminutas partículas, que eles chamaram de os átomos, sem divisão. Acreditava-se que tais partículas representavam a menor porção da matéria possível, ou seja, não eram divisíveis. Como esta ideia não pôde ser comprovada por esses filósofos, ela ficou conhecida como o primeiro modelo atômico, porém meramente filosófico. Aristóteles, além de rejeitar o modelo de Demócrito, acreditava que a matéria era contínua e constituída por 4 elementos principais: ar, fogo, terra e água. E assim, o modelo de Demócrito permaneceu na sombra durante mais de 20 séculos. O primeiro modelo atômico que foi comprovado por experiência foi o modelo atômico de Dalton. Dalton disse que os átomos eram esferas maciças e indivisíveis e que, em uma reação química, acontece uma reorganização dos átomos com a formação de novas substâncias sem alteração dos átomos iniciais. Por exemplo, nessa figura, os átomos do elemento X reagem com os átomos do elemento Y, formando uma nova substância após uma reorganização dos átomos. Esse modelo atômico de Dalton é conhecido como modelo da bola de bilhar. Após alguns anos, Thomson propôs que os átomos eram divisíveis. Ele propôs essa alteração no modelo depois que ele percebeu um raio catódico indo do eletrodo negativo para o eletrodo positivo. Ele propôs essa... Ai, que saco! Ele propôs essa alteração depois que ele fez diversos experimentos com um eletrodo. Ele propôs essa alteração depois que ele fez diversos... Que saco! Ele propôs essa alteração no modelo depois que ele fez diversas experiências com esse tubo de vidro. Esse tubo de vidro, ele colocou aqui diversos gases rarefeitos e o tubo de vidro ele ligou em uma fonte de alta tensão. E ele percebeu sempre um raio catódico e que esse raio catódico era de carga negativa. Essa carga negativa ele chamou de elétrons. E a partir disso ele propôs um novo modelo, em que os elétrons estariam uniformemente distribuídos em uma massa positiva. Esse modelo é conhecido como modelo do pudim de passas. Quando Rutherford começou seus estudos sobre o modelo atômico, Becquerel já havia descoberto a radioatividade e o casal Curie já havia descoberto diversos elementos radioativos, como, por exemplo, o polônio. Então, Rutherford, utilizando o polônio, que emite partículas alfa, que são partículas positivas, fez um experimento que deu origem a um novo modelo atômico. Ele colocou o polônio num bloco de chumbo e colocou na frente desse elemento radioativo uma lâmina extremamente fina de ouro e um papel fotográfico para observar onde que as partículas alfa se chocariam. Ele colocou entre o polônio e a lâmina extremamente fina de ouro um bloco de chumbo corifício para limitar onde se passariam as partículas alfa. O que ele observou? Ele observou que a maioria das partículas alfa passavam direto, porém, algumas sofriam grandes desvios e outras sofriam pequenos desvios. A partir da análise desse experimento, Rutherford chegou num novo modelo atômico. Ele propôs que o átomo era constituído de um núcleo e uma eletrosfera. No núcleo ficavam os prótons, que são as partículas positivas, e os nêutrons, partículas neutras. E na eletrosfera ficavam os elétrons, as cargas negativas, já descobertas por Thomson.
Por que ele concluiu que o átomo possuía partículas positivas? Porque algumas partículas alfa, que também são positivas, sofriam grandes desvios. E por que ele chegou à conclusão que os prótons estavam concentrados no núcleo? Porque a maioria das partículas passavam direto, ou seja, o átomo é constituído de um grande espaço vazio. Mas qual era o problema do modelo atômico de Rutherford? Já se sabia naquela época que toda carga elétrica em movimento, como por exemplo os elétrons em torno do núcleo, perde energia na forma de luz. E se ele perde energia na forma de luz e vai diminuindo sua energia cinética, a tendência é que, em determinado momento, eles se chocariam com o núcleo, destruindo o átomo. Isso é algo que não ocorre. Para resolver esse problema, Bohr sugeriu um modelo atômico em que os elétrons ficavam em órbitas ao redor do núcleo, como no sistema solar. Essas órbitas ele chamou de níveis de energia ou camadas eletrônicas. Ele sugeriu também que um elétron pode passar de uma camada mais interna para uma mais externa ao receber energia, e que, ao perder essa energia extra, ele retorna ao seu nível de energia inicial. Resumindo, o Bohr disse que a eletrosfera do átomo está dividida em camadas ou níveis de energia, K, L, M, N, O, P e Q, e os elétrons nessas camadas apresentam energia constante. Então, por exemplo, esses dois elétrons aqui na camada K, independente de estar em movimento, vão permanecer com a mesma energia. Bohr também diz que em sua camada de origem, camada estacionária, a energia é constante, porém, o elétron pode saltar para uma camada mais externa, sendo que para tal é necessário que ele ganhe energia externa. Então, a ganhar energia, esses dois elétrons podem passar por uma camada mais externa. Ele disse também que um elétron que saltou para uma camada de maior energia fica instável e tem uma tendência a voltar à sua camada de origem. Ao retornar à sua camada de origem, ele devolve a mesma quantidade de energia ganha, sendo que, ao perder essa energia, ele emite um fóton de luz. Em vista da impossibilidade de conhecermos a trajetória dos elétrons, a ideia de Bohr em relação às órbitas eletrônicas circulares e fixas para o elétron teve de ser abandonada. Aí surgiu o novo modelo atômico atual. Nesse modelo, a principal ideia é a ideia do orbital. O que é orbital? É uma região tridimensional em volta do núcleo com máxima probabilidade de se encontrar o elétron. Outra ideia importante no modelo atômico atual é que, além dos níveis de energia, a eletrosfera também é constituída de subníveis de energia. Nós temos o subnível S, como mostra nessa primeira figura. Nós temos o subnível P e três tipos de orbitais, orbital PX, PZ e PY. E nós também temos o subnível D, que é constituído por 5 orbitais diferentes. E por último, temos o subnível F, com 7 tipos de orbitais. Concluindo, o subnível S tem um tipo de orbital, o subnível P tem 3 tipos de orbitais, o D 5 e o F 7. De forma didática, a gente representa os orbitais por quadrículas, ou esses quadradinhos aqui. Então, aqui, ó, um orbital, uma quadrícula. 3 orbitais, 3 quadrículas. 5 orbitais, 5 quadrículas. 7 orbitais, 7 quadrículas. Em cada quadrícula cabe 2 elétrons. Então, aqui no orbital S, eu vou ter 2 elétrons. Nos orbitais P, eu vou ter 2, 4, 6 elétrons. Nos orbitais D, eu vou ter 10 e nos orbitais F, 14. Como eu disse anteriormente, nós temos no total 7 níveis de energia, ou 7 camadas eletrônicas. O primeiro nível de energia é a camada K, o segundo nível de energia é a camada L, terceiro M e assim sucessivamente. Cada camada tem um número máximo de elétrons por nível. A camada K cabe no máximo 2 elétrons, a L
8, M, 18 e assim sucessivamente. Como no subnível S nós só temos uma quadrícula, ou seja, um tipo de orbital, e cada quadrícula cabe 2 elétrons, então, no nível 1 de energia, a gente só tem um subnível, o subnível S, que cabe 2 elétrons. Na camada L, eu tenho no máximo 8 elétrons, então lá eu tenho subníveis S e P. S cabe 2 elétrons, P cabe 6. Na camada M, que tem no máximo 18 elétrons, eu tenho subníveis S, P e D. No N, eu tenho os subníveis S, P, D e F, totalizando 32 elétrons. Lembrando que todos os subníveis S cabem no máximo 2 elétrons, P no máximo 6 elétrons, D no máximo 10 e F 14. Então, os elétrons dos átomos vão ser distribuídos seguindo esse diagrama, que é conhecido como diagrama de Pauli, e seguindo essas setas. Vamos ver um exemplo. O lítio tem 3 elétrons. Então, seguindo a seta, 1s2, volta aqui lá para cima e olha lá, 2s1. Então, no total, ele tem 2 elétrons mais 1, 3 elétrons. O cloro tem 17, eu tenho que distribuir esses 17 elétrons. Veja, 1s2, terminou a seta, volta lá para cima. 2s2, até aqui eu já distribuí 4 elétrons. Volta lá para cima, mais 6 elétrons, 10 elétrons, faltam 7. 2 elétrons, 12 elétrons. Agora, quantos elétrons faltam? 5. Voltei lá, aqui cabe 6, mas eu vou colocar 5 elétrons, que é quanto faltava. Vamos ver agora o ferro. O ferro tem 26 elétrons. Então, vamos lá. Seguindo a seta. 1s2, 2s2, volta lá para cima, 2p6, 3s2, volta lá, 3p6, 4s2. Então, até aqui eu tenho 20 elétrons. Faltam 6. Aí, volta lá para a seta, lá para cima. E agora eu tenho que distribuir mais 6 elétrons. Aqui cabe 10, mas eu vou colocar 6, porque são os elétrons que faltavam. Então, no total, lá no final, 3d6. Com isso, nós encerramos a videoaula de hoje. E eu cito aqui algumas referências que foram utilizadas para essa apresentação e também na nossa apostila.